gente tem uma célula com 3 bolinhas, vou deixar em azul para ficar mais fácil de ver. Se a gente tem uma célula com 3 bolinhas de sódio e o meio de fora, perto dela, também tem 3, a gente fala que essa célula e que o meio estão isotônicos, ou seja, está equilibrado. Beleza? Então, tá de boa. Agora, se dentro da célula a gente tem 5 bolinhas e fora da célula a gente tem uma, o que vai acontecer? A água, eu falei para vocês, que vai para onde tem mais concentração, mais osmolaridade. Então, essa água vai ficar entrando na célula. Essa célula vai inchar muito até que ela vai explodir, tá? Aí, nesse momento, a gente tem uma célula hipertônica, ou seja, muito concentrada, e um meio hipotônico, pouco concentrado. Alguém não entendeu isso aqui? Show. Já caiu uma objetiva, uma dessas. O que acontece com uma célula que é hipertônica, alguma coisa assim, não lembro agora. E no meio hipotônico, quando a célula está hipotônica, a gente tem, vamos dizer, uma bolinha de sódio para 5 do lado de fora. Então, essa água, ela vai querer ir para onde tem mais. Então, ela vai sair toda de dentro da célula, a célula vai murchar. Beleza? Todo mundo entendeu, gente? Show, então. Situações que vão perturbar o equilíbrio. Para a gente conseguir entender de forma maior agora, eu vou explicar para vocês com o exemplo do Nescau. Pensa que o soluto é o pó do Nescau. E o solvente é o leite. Se a gente põe um pouquinho de leite e muito pó de Nescau, esse meu Nescau vai ficar escuro, não vai? Aquele Nescau forte. Ou seja, quanto mais soluto e menos solvente tiver, mais concentrado, que é igual a mais osmolar, o meu Nescau vai ser. O contrário agora, se eu ponho muito leite e só um pouquinho de Nescau, vai ficar aquele Nescau branco, aquele Nescau com quase nada. Então, a gente vai ter um Nescau claro. Ou seja, pouco soluto e muito solvente, a gente tem um meio menos concentrado. O cara tá muito diluído, né? Oi? É como se estivesse muito diluído. Muito diluído. Diluído, isso, vai estar mais diluído. A mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente está bebendo muita água, concordam comigo que a gente vai ter mais solvente? Então, a gente vai diminuir a nossa osmolaridade. E se a gente está com pouca água? A gente vai ficar com uma maior osmolaridade, vai ficar mais concentrado. Alguém não entendeu isso aqui? Show. Então, vamos ver as situações que perturbam o equilíbrio. Quando a gente bebe muita água, o que acontece com a nossa osmolaridade? Ela cai, porque está tudo diluído. Quando a gente bebe muita água, a osmolaridade aumenta. E quando a gente não está bebendo água, por exemplo, está numa ilha deserta, também aumenta, porque a gente continua produzindo excretas no nosso corpo, mas a gente não está bebendo água. Isso é relevante. Vocês entenderam isso aqui? Alguém não entendeu? Show. Vamos ver agora a estrutura do néfron. A parte final. A gente está falando lá de dentro dos nossos rins. O néfron é a parte que vai filtrar o nosso sangue no nosso rim, tá? Cai muito em prova. Eles colocam o desenho do néfron e pedem para vocês dizerem qual é o nome de qual estrutura que está ali dentro, tá? Eu até botei nas questõezinhas no final para a gente rever. Cai bastante isso. Então, quem que vai filtrar? O rim filtra o sangue. Quem transporta? É a estrutura transportadora não do sangue, né? Mas da urina depois. Ureter, bexiga e uretra. Então, aqui a gente tem a carinha do nosso néfron. Nós vamos ter
vários túbulozinhos, que a gente vai ver do lado o que é cada um. Vou passar para cá agora. E nós temos 2 tipos de néfron. Néfron cortical, que está mais para cima, e o justaglomerular. Mas acho que isso aqui vocês não precisam saber para a prova, não. E a gente também tem os capilares peritubulares, esses vocês precisam saber. São os capilares que vão ficar ao redor dos nossos túbulos aqui. Para quê? Para a gente ter reabsorção. Vou voltar aqui no desenho. Sempre que a gente falar do néfron, a gente está falando de 2 caminhos, tá? Ou vai para o caminho do xixi, ou vai voltar para o sangue. Quando ele volta para o sangue, ele pode voltar quando ele vai estar nessa bolinha que a gente já vai falar, que ele volta por aqui. Ou ele pode voltar por aqueles capilares peritubulares ao longo dos túbulos. Sempre que o que estava no néfron volta para o sangue, a gente chama de reabsorção. Eu preciso que vocês gravem isso daqui, porque senão vocês não vão entender a parte de túbulos da aula, tá? Então, esse é o caminho 1. E o caminho 2 é o caminho da urina, quando ele não vai para aqueles capilares peritubulares e segue o túbulo, tá? Até sair dos rins e ir para a urina. Pode repetir? Eu não entendi. Posso. Só o boi aqui. Posso sim. A gente tem os vasos sanguíneos, certo? E os túbulos. Então, os túbulos estão em amarelo, os vasos sanguíneos estão aqui em vermelho. O sangue vai ser filtrado aqui nessa bolinha. Uma parte do sangue vai voltar já para o nosso corpo por aqui. E outra vai ser ultrafiltrado que vai estar aqui. Só que a gente pode ter reabsorção nos túbulos também. Então, aqui nesses vasinhos, a gente pode reabsorver pro corpo em vez de ir pro xixi. Por exemplo, tem sódio indo pro meu xixi. Só que o meu organismo está querendo mais sódio, então eu não quero eliminar. O que eu vou fazer? Eu vou reabsorver sódio de volta pro meu sangue, de volta pro meu corpo, em vez de eliminar no xixi. Tá? Então, o caminho 1 tá indo de volta pro sangue, por os vasinhos, e caminho 2 tá vindo pro xixi. Beleza? Ah, beleza. Peguei. Show. Estrutura do néfron, então. A primeira que a gente vai ver é essa bolinha daqui, que é o nosso corpúsculo renal, onde a gente vai ter a filtração do sangue, tá? Ele tem a arteríola aferente. Muito cuidado para vocês não confundirem. Eu lembro que isso me marcou, porque eu confundi na minha prova. Eu acho que eu não tirei 10 na prova por causa dessa questão só. Eu confundi eferente com aferente na época. Então, a aferente é o sangue que está chegando no néfron. Ou seja, é o sangue que não foi filtrado. Ele vai ser filtrado aqui e vai voltar para a circulação pela eferente. É o sangue